Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou Marcos Vicente, estudante de Engenharia Mecatrônica do campus Alto Paraupeba, UFCJ, e hoje irei apresentar, junto com meu colega de classe Marcos Paulo, sobre a tensão superficial dos líquidos. Nesse vídeo iremos dissertar os conceitos e definições dessa tensão, apresentaremos suas propriedades, mostraremos alguns experimentos práticos sobre o tema e por fim discutiremos sobre suas aplicações na engenharia. Pois bem, a tensão superficial é uma propriedade particular dos líquidos, na qual existe uma fina película elástica de moléculas que dividem a substância do meio em que elas se encontram. Essa tensão é causada devido à diferença de forças que atuam nas moléculas da superfície em relação às moléculas que estão no interior do líquido. A interação é conhecida como força de coesão. A força de coesão é a força que une as moléculas entre si, e no caso da água, a coesão se dá pelas ligações de hidrogênio. Então vocês podem ver aqui no diagrama ao lado, as moléculas que estão no interior do líquido possuem forças de atração por todas as direções, porque há moléculas da substância em volta dela. No caso, vamos utilizar o exemplo da água. Existem moléculas de água por todos os lados, aqui nas moléculas do interior, porém isso não ocorre nas moléculas que estão na superfície, porque não há água aqui acima delas, né? Não há nada de líquido aqui acima delas, porque existe um meio que elas se encontram, pode ser o vácuo, o ar. Então elas não são atraídas aqui para cima. A força resultante que está sendo aplicada, atraída sobre elas, é maior que zero, diferente das moléculas que estão no interior. A força resultante é igual a zero. Então, como aqui a força é maior que zero, elas vão tender a se unir cada vez mais entre si. A força vai tender a apontar para o centro, e todas as moléculas que estão aqui vão formar meio que uma fileira. Nessa camada vão formar uma fileira de moléculas, uma ao lado da outra, e isso se dá a tensão superficial. A tensão seria a força necessária para que rompêssemos essa interação molecular, a fim de adentrar no interior do líquido. Então, para que o objeto afunde, digamos assim, ele precisa romper essa ligação molecular das moléculas que estão aqui na superfície. Se ele não tiver essa força necessária, ele vai ficar aqui na superfície, ele vai meio que boiar. Bem, a tensão superficial é definida como a força exercida pelas moléculas na superfície de um líquido. A gente pode ver aqui que as gotículas de água, as moléculas que estão na superfície, elas serão atraídas para o centro do líquido. Partindo desse conceito, as moléculas tendem a ficar mais próximas entre si, fazendo a diminuição da área da superfície e voltando todas elas para o centro ou interior do líquido. Ou seja, elas vão dar uma forma circular. E isso explica a formação de gotas, que iremos abordar mais à frente, porque todas as interações moleculares vão ser atraídas para o centro, devido a não existir moléculas que possam interagir com elas aqui na área externa. Aqui vemos um nadador, ele está prestes a romper essa ligação molecular. Isso foi uma foto retirada antes, dele romper essa ligação, então a gente vê essa película de água aqui em torno dele. A unidade de medida para a tensão superficial é a unidade de força por unidade de comprimento. A unidade de força padrão é um Newton e a unidade de comprimento padrão é um metro. A água possui um dos maiores valores de tensão, sendo 72 mN por metro, e perdendo apenas para o mercúrio. O mercúrio, que não é uma ligação de hidrogênio, é uma ligação metálica, e ele é um metal líquido nas condições normais de temperatura e pressão, e tendo o valor de 500 mN por metro, ele é o líquido com maior tensão superficial. Aqui vemos um experimento que demonstra a polaridade da água. Essa polaridade é um conceito importante, por isso nós podemos entender as ligações de hidrogênio, ou seja, a força de coesão que une as moléculas. Isso se dá porque o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, ele só perde para o fluxo de eletronegatividade, ou seja, ele tende a atrair elétrons para si. Aqui eu usei uma caneta eletricamente positiva, ou seja, uma caneta que está com poucos elétrons em seu tubo. Isso se dá ao fato de eu ter esfregado a caneta no cabelo e ela perdeu elétrons nesse processo. Já o oxigênio, como ele é um material muito eletronegativo, ele vai tender a ser atraído por esses átomos aqui que estão com uma falta de carga, ou seja, uma carga eletricamente positiva vai atrair uma carga neutra, que é a água, porém a água tem essa propriedade polar,
e vai ser atraída pela caneta. Vamos explicar alguns exemplos dos fenômenos relacionados à tensão superficial. Iremos explicar sobre a capilaridade, formação de gotas e insetos que andam sobre a água. A capilaridade dos líquidos é a forma de como eles conseguem subir e descer de um tubo estreito. Isso se dá pelas forças de adesão. A força de coesão a gente viu anteriormente, que é a força que une as moléculas entre si, e a força de adesão é a força que une uma substância, ou une as moléculas de uma substância a uma determinada superfície. Então a gente pode ver aqui nessa imagem, as forças de adesão apontam para cima, ou seja, as moléculas de água, aqui no caso, elas tendem a ser atraídas pelas moléculas que estão nas paredes do vidro, que formam o vidro. O oxigênio ele é um elemento muito eletronegativo, como a gente explicou anteriormente. Ele vai tender a ser atraído por esse vidro. O vidro possui algumas moléculas que conseguem interagir com esse oxigênio e vão ser atraídas pela superfície do vidro. Partindo disso, a gente pode ver aqui, na imagem de cima, uma formação de um menisco côncavo. O menisco côncavo se dá pela adesão, a força de adesão ser maior que a força de coesão. Então as superfícies que estão mais próximas aqui, as moléculas que estão mais próximas da superfície do vidro, elas vão tender a ser atraídas e vão meio que escalar o vidro, Elas vão meio que subir o vidro, e as moléculas que estão distantes da superfície, elas vão ficar aqui mais ao centro. Nesse caso aqui, num frasco de água, a maneira correta de medi-lo seria no ponto mais baixo, porque essa água que está aqui subindo, ela está com medida errada, porque a água vai meio que vai ser atraída por essa superfície. Então, a força de coesão aqui vai ser maior do que a força de adesão, e na superfície a força de adesão ganha da força de coesão. Aqui o mercúrio já não é ligação de hidrogênio, é ligação metálica. Ele vai formar esse menisco convexo. O menisco convexo se dá pela força de coesão, as forças de ligações moleculares serem maiores do que a força de adesão da superfície do vidro. Então ele vai fazer o contrário da água, ele vai fazer um menisco convexo. Essa propriedade da capilaridade ela é muito interessante porque isso explica por que as plantas conseguem retirar o líquido, a água do solo, devido a elas terem raízes muito finas, com tubos muito finos, capilares, e podem extrair essa água que vai meio que escalar as paredes das raízes e vão chegar até a superfície da planta. Aqui temos a formação de gotas, como discutimos anteriormente. A gente sabe que a água é um material polar, é uma molécula polar, e essa ligação, essa interação molecular, ela tende a ser atraída para o centro do líquido. Então, essa diminuição da área superficial, que é a tensão superficial, ela vai meio que formar as gotículas de água da forma circular. Ou seja, a forma circular é a forma que tem menor área superficial possível, e todas elas vão ser atraídas para o centro, como se fosse uma gravidade. Aqui temos um GIF ao lado, que as moléculas de oxigênio, elas têm cargas negativas, ela é um material muito eletronegativo, e o hidrogênio, que ele é um material que tende a doar elétrons, digamos assim. Porém, essa ligação é covalente, então ela vai meio que compartilhar seus elétrons com o oxigênio, para eles ficarem estáveis. E temos os insetos andando sobre a água. Os insetos andam sobre a água, devido à tensão superficial, como pequenos insetos, ou até muitos insetos maiores, como esse lagarto aqui, pois bem, eles não conseguem aplicar uma força maior do que a força de interação molecular, então eles não conseguem romper essa tensão superficial. Isso faz com que eles andem sobre a superfície sem problema algum, porque eles não têm força necessária para romper essa interação dessas moléculas e vão ficar sobre a superfície. Aqui vemos alguns experimentos que envolvem a tensão superficial. Aqui temos uma pequena tampa e ela eu vou fazer com que essa tensão superficial que está atuando sobre ela seja rompida com as moléculas do detergente. As moléculas do detergente são moléculas anfílicas, que são apolares e polares ao mesmo tempo, e elas têm a capacidade de diminuir a tensão superficial, pois elas conseguem interagir com as moléculas da superfície da água e conseguem romper essa ligação. Por isso que quando a gente consegue lavar alguma coisa,
A gente só consegue lavar devido à interação da água com o detergente, porque a água e óleo não se misturam. E a gente só consegue tirar a gordura de alguma coisa com o detergente, com as moléculas anfílicas. E aqui vemos outro vídeo da tensão superficial. Eu coloquei várias gotas de água numa moeda. E aqui você vê em câmera lenta a película de água sendo perturbada pelas gotas. Cada vez que eu adiciono uma gota, ela fica maior. E todas as moléculas vão interagindo entre si, vão querer ficar mais unidas entre si. Até que chega uma hora em que essa tensão superficial não suporta o peso da água, não suporta a quantidade de água que está ali na moeda. E essa tensão vai ser rompida devido à quantidade de água que está no interior da moeda ali. E ela não vai conseguir ficar mais em equilíbrio. Eu me chamo Marcos Paulo e eu vim aqui explicar sobre as aplicações da tensão superficial na engenharia. Mas o que é isso? São produtos, são objetos onde que a tensão superficial é aplicada, onde conceitos delas são aplicados. E dentre as diversas aplicações da tensão superficial, a gente decidiu destacar duas, que no caso são as superfícies hidrofóbicas e as tintas e revestimentos. Superfícies hidrofóbicas. O que é uma superfície hidrofóbica? É uma superfície que repele a água. Aqui é uma superfície hidrofóbica, ela repele a água e devido à alta tensão superficial da água, ela forma uma bolha, uma gota que faz ela escorrer mais rápido. E com isso a superfície fica mais limpa. E aqui é uma superfície não hidrofóbica. A gente pode ver que a água fica até meio que colada nela. E o que isso gera de consequência? A gente gera uma superfície mais limpa. Por exemplo, o para-brisa de um carro é interessante ele ser hidrofóbico. Ele vai repelir a água e a água vai conseguir escorrer nele com maior facilidade e ele vai ficar mais limpo. E também já existe, por exemplo, roupas com tecido hidrofóbico, que ela vai repelir a água. Por exemplo, um barro não vai conseguir grudar na roupa porque a água do barro vai estar repelida. Isso também pode ser aplicado, por exemplo, num casco de um navio de madeira, pode se aplicar algum composto hidrofóbico que vai repelir a água e evitar que esse casco fique molhado, ele apodreça, ou pode aumentar a densidade do casco e fazer com que o barco afunde. E aqui são os exemplos. Aqui é uma superfície não hidrofóbica, pode ver que a água está bem colada nela, a água não vai descer, ela meio que vai grudar, vai ficar uma superfície suja. Aqui é uma superfície hidrofóbica, pode ver que a água forma bolinhas e aqui é bem mais fácil dela poder escorrer. E aqui é a mesma coisa, a folha de uma planta. E agora eu vou falar sobre as tintas e revestimentos. O que é interessante numa tinta? Que ela tem a tensão superficial baixa, que ao contrário da superfície hidrofóbica, aqui a gente não quer que a tinta forme bolhas, a gente quer que a tinta espalhe uniformemente. Aqui a gente pode ver que é uma tinta com tensão superficial baixa, pode ver que ela espalha bem melhor. Aqui uma tensão superficial média e aqui uma tensão superficial alta, pode ver que ela se aglutina aqui, ela se junta. Isso numa tinta não é interessante, porque a gente não quer uma tinta com bolhas. Então, na fabricação da tinta é interessante a empresa observar a tensão superficial que ela tem e tentar diminuir essa tensão, para que a tinta tenha uma melhor cobertura da superfície onde que ela vai ser aplicada. E aqui são os exemplos. Aqui é um exemplo de uma tinta com uma tensão superficial alta, que ela foi aplicada e aqui gerou uma bolha. E aqui também, aqui é uma tinta sendo aplicada numa superfície com afinidade com a água, não hidrofóbica. E aqui é uma tinta aplicada numa superfície hidrofóbica. Ela vai repelir a água da tinta e ela vai se juntar, não vai se espalhar pela superfície. E aqui a gente encerra a nossa apresentação, onde foram abordados os conceitos básicos de tensão superficial e produtos no nosso dia a dia, onde esses conceitos são aplicados.